1000 cotas do MXRF11, quanto te paga de provento mensal? Muita gente busca esse fundo imobiliário pensando na sua renda passiva, mas pouca gente sabe e acerta fazer os cálculos dele aqui. Olha só, por exemplo, a sua rentabilidade nos últimos 12 meses. Se você tivesse investido lá em março de 2025 e segurado até agora, você teria uma rentabilidade superior a 20% no período. Isso a gente está contando o quê? A sua valorização da cota, mas o provento mensal que ele vai te pagar aqui. E é por isso que hoje eu vou mostrar para vocês quanto que realmente essas 1000 cotas te pagam de provento mensal, qual que é o valor que você vai ter que desembolsar para isso acontecer e o mais importante aqui é quantas cotas você vai precisar adquirir para conseguir se aposentar, não precisar mais trabalhar aqui. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo. Antes de eu falar de renda mensal, você precisa entender o que ele faz no seu dia a dia aqui. Basicamente, o MXRF11 ele é um fundo de papel que investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente é crédito. Então ele empresta dinheiro, por exemplo, para quem quer construir um shopping, um barracão, sala comercial. Por esse dinheiro que ele empresta aqui, ele recebe uns juros e esses juros vai repassar para nós como renda mensal aqui. Olha só, por exemplo, o portfólio desse fundo imobiliário. Ele possui aqui 79% dessa dívida, que é o CRI que eu estou falando para vocês, 12% ele investe em FIIs, ou seja, ele compra cotas de outros fundos imobiliários e também ele faz permuta financeira aqui, 8%, que também é um tipo de crédito do setor imobiliário. Hoje ele possui mais de 1.350.000 cotistas, ou seja, se você comprar uma cota desse fundo imobiliário, você vai ter mais de 1.350.000 sócios aqui junto com você nesse fundo imobiliário. E para vocês terem noção do tamanho do MXRF11, só na carteira de fundo imobiliário, que representa 12% dele, tem quase R$500 bilhão investidos aqui. No último mês, ele pagou um provento de 10 centavos por cota, e se a gente anualizar isso, sua rentabilidade passa de 13% ao ano aqui. É nesse ponto que você entende de onde que vem o provento mensal que ele te paga, como que você vai viver de renda investindo nele aqui. Mas afinal, quanto que custa ter 1000 cotas desse fundo imobiliário? Olha só que interessante, galera. Entrando aqui no Investidor 10, a gente pode ver que hoje a gente adquiriu uma cota dele por R$9,70. Então a gente vai preenchendo aqui na minha tabelinha aqui no Excel. Além disso, se a gente descer um pouquinho mais, a gente consegue ver quais foram os proventos que ele pagou nos últimos meses aqui. Nos últimos meses ele vem pagando 10 centavos por cota. Então a gente já alimenta a nossa planilha aqui também. Olha como que vai se formando os dados aqui. Então, ou seja, se a gente comprar uma cota desse fundo imobiliário, a gente vai desembolsar R$9,70, a gente vai ter um dividendo mensal de 10 centavos por cota, dando uma rentabilidade de 1,03 ao mês aqui. Se a gente chegar a anualizar esse valor, dá R$1,20. E quanto que custa adquirir 1000 cotas desse fundo imobiliário? Basicamente aqui na planilha a gente coloca aqui, ó, 1000 cotas e ele já mostra para nós. O preço hoje, R$9,70, vezes 1000 cotas, a gente vai ter que desembolsar aqui R$9.700. Com isso, a gente vai ter uma renda mensal de R$100 e de forma anual, dando uma renda aqui de R$1.200 para nós aqui. Na planilha é muito fácil eu mostrar para vocês aqui que você investindo aqui, por exemplo, R$10.000, vai ganhar R$100 de renda passiva todo santo mês. Eu sei que a realidade da maioria das pessoas é muito difícil, é muito árduo chegar nesses R$10.000 de patrimônio, por exemplo. Por isso que, para você se manter nos trilhos e não ficar desanimado, você tem que pensar na construção, ou seja, cada grau da sua escada aqui para você construir sua renda passiva. Por quê? Basicamente, quando você está na jornada de construção de patrimônio, você tem que pensar isso como degraus da escada. Ou seja, o primeiro degrau, que atingiu R$50 por mês de renda passiva, por exemplo, já paga um lanche para você aqui. O segundo degrau, que é os R$100 por mês aqui de renda, já paga, por exemplo, uma pizza para você e sua família. Depois, seus R$200, você já paga uma conta de casa. Aí você já pula para R$500, por exemplo. Já paga algumas contas de casa. E com isso, você vai alcançando os degraus da sua escada aqui para atingir seu objetivo final lá, que é viver de renda, por exemplo. Mas agora, na minha opinião, a gente vem para a pergunta mais interessante aqui. É quantas cotas você tem que comprar para conseguir se aposentar aqui, por exemplo. Então vamos supor que você deseja ter uma renda de R$4.000 por mês. Basicamente, você pega sua renda que você deseja e divide pelo provento mensal que ele te paga aqui. Então a gente vê que você vai precisar de 40.000 cotas para viver de renda aqui nesse ponto. Já nesse ponto, a gente já levanta quanto que você vai ter que desembolsar para isso acontecer. Basicamente, a gente multiplica essas 40.000 cotas pelo preço atual, pelo preço que você paga por uma cota do MXRF11. Então, nesse ponto, a gente vê que a gente precisa de menos de R$400.000 para você viver de renda e não precisar mais trabalhar. É por isso que eu digo, e já falei em outros vídeos aqui no canal, que o pessoal fala na internet, você precisa de 1 milhão, precisa de R$2 milhões para parar de trabalhar e não sei o quê. É mentira, galera. Com planejamento e disciplina, você chega lá muito antes do que você está pensando aí. E é por isso que agora eu quero mostrar para vocês como que você diminui o tempo necessário para você alcançar esse objetivo aqui. De repente, você pode até puxar uma planilha aqui, ou puxar uma calculadora e colocar lá quanto você aporta, ver quanto tempo vai demorar, que de repente pode demorar 15, 20, 30 anos, e você fica um pouco desanimado.
mas tem estratégias para você encurtar esse tempo aqui. A primeira estratégia que você pode acabar utilizando é fazer o aporte mensal inteligente. Como é que funciona isso? Basicamente, quando você investe em fundos imobiliários, você não pode investir somente em um fundo imobiliário. Porque se ele for para as cucuia aqui, quebrar, acontecer alguma coisa de errado nele, você vai perder todo o seu patrimônio. Você está correndo o risco da ruína aqui. E nesse ponto, você tem que diversificar, fazer uma carteira bem diversificada aqui, investindo, por exemplo, em vários fundos imobiliários. Eu vou deixar no card que eu tenho um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, quantos fundos imobiliários você tem que ter na sua carteira, mas basicamente você entende qual que é o fundo imobiliário na sua carteira que está te dando maior rentabilidade. E nesse ponto você faz um desequilíbrio pontual em alguns momentos da sua carteira para conseguir maximizar, melhorar sua rentabilidade. Mas fica tranquilo que é muito prático isso, veja esse vídeo ali que eu explico exatamente isso. Um segundo ponto que a gente acaba avaliando é você comprar um fundo imobiliário barato e vender ele caro. Como é que funciona isso na prática? Basicamente você compra um fundo imobiliário, lógico, você analisa esse fundo imobiliário. Por exemplo, ele está custando R$80, você compra ele por 80 e vende ele por R$100 aqui. Nesse ponto você tem esse ganho de capital aqui nesse sentido. E daí você começa a pegar esse dinheiro e compra mais fundos imobiliários baratos e vai fazendo isso. Inclusive eu fiz um vídeo no canal explicando exatamente isso. Se inscreva no canal, acompanhe nosso conteúdo que eu expliquei exatamente isso que eu tô falando pra vocês. E a terceira dica que eu dou pra vocês também é, além de fazer o aporte inteligente, é fazer o reinvestimento inteligente. Porque a mesma estratégia que você pode fazer com o seu aporte mensal, você pode pegar teu provento, tua renda mensal que você ganha nos fundos imobiliários e comprar novas cotas, mais cotas aqui para fazer a bola de neve positiva. Galera, eu tenho certeza que se você seguir isso que eu tô falando pra vocês aqui, lógico que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas se você seguir uma estratégia bem qualificada, você consegue encurtar, por exemplo, numa janela de 10, 12 anos, você tranquilamente encurta um ano de investimento aqui, alocando seu recurso de forma correta aqui. Mas agora, uma pergunta muito importante que não pode deixar de ser feita é, e se você investe nesse fundo imobiliário e carrega ele por 3, 4, 5 anos, o que acontece com o seu dinheiro? Ele te dá prejuízo, te dá lucro, você fica feliz, fica triste? Qual que vai ser a realidade aí? É exatamente por isso que eu fiz esse vídeo que eu mostro que eu invisto há mais de 4 anos no MXF11, eu mostro minha real rentabilidade. Até a próxima, galera. Fui!